Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Celso Bissoli é doutor em economia e está sempre aqui com a gente no CBN Cotidiano às quartas-feiras. Tudo bem, professor Celso? Tudo bem, boa tarde, Mário, boa tarde a todos. Comprovadamente, então, as mulheres podem ter a mesma formação, o mesmo cargo, a mesma atividade profissional e ganham menos que os homens? Exatamente, né? Essa diferença salarial já é evidenciada por uma série de pesquisas feitas ao longo do tempo, né? Isso não é uma novidade. É claro que a partir de alguns critérios que são utilizados para realizar essas pesquisas, a gente tem visto que ao longo do tempo a participação feminina no mercado de trabalho tem aumentado e, em geral, essa diferença de remuneração entre homens e mulheres tem diminuído, mas quando a gente faz alguns recortes diferentes nessas pesquisas, a gente ainda consegue ver muito claramente essa diferença. Os últimos dados que foram liberados pelo Ministério do Trabalho, que fez um levantamento para o último ano, né, da metade do ano passado até a metade desse ano, avaliando os vínculos empregatícios em grandes empresas, ou seja, com 100 ou mais funcionários, deixou bem claro a partir desses dados da PNAD, que compõe também a pesquisa da RAIS, uma diferença grande ainda entre homens e mulheres, né? A gente está falando que as mulheres, né, como você bem colocou na chamada da nossa entrevista, 21% menos do que os homens quando a gente olha para o setor privado. Considerando essa pesquisa, né, no período recente, essa diferença, inclusive, tem aumentado, o que não é uma notícia muito boa, né? Em geral, a gente vê essa diferença se reduzindo, mas no caso desse grupo composto pelas maiores empresas, essa diferença tem aumentado. A primeira pesquisa feita nesses moldes pelo Ministério do Trabalho mostrou uma diferença de pouco mais de 19%, isso veio aumentando gradativamente e agora, nesses dados liberados nesse mês de novembro, essa diferença chegou a 21,2%, né? Então, tem crescido um pouquinho, porque quando a gente olha esses dados, a gente vê que a remuneração média das mulheres gira em torno de R$ 3.900, enquanto a dos homens, R$ 4.950, ou seja, mais de R$ 1.000 de diferença entre homens e mulheres, lembrando, né, que ocupam o mesmo cargo. A comparação dessas pesquisas é sempre em relação ao mesmo cargo. É uma diferença grande para o Brasil e essa diferença também se manifesta nas regiões. Se a gente olhar aqui o Espírito Santo, né, a partir desse critério, o nosso estado é o 5º estado mais desigual do país, né? Essa diferença chega a quase 27%. A gente está falando que a média no Brasil é de uma diferença de pouco mais de 21%, e aqui no Espírito Santo essa diferença chega a quase 27%. Né? É uma diferença grande quando a gente olha, né, entre homens e mulheres, e aí é um ponto também sempre ressaltado, é que além dessa diferença de gênero, né, entre homens e mulheres, que acaba sendo significativa, essa diferença também acontece por raça, né, quando a gente considera as pessoas negras e não negras, né, dependendo da nomenclatura que se utiliza para fazer essa pesquisa, né, também tem essa diferença. Então, quando esse componente racial entra em consideração nessas pesquisas, a diferença é maior ainda. A gente está falando de uma diferença de mais de 50%, né, comparando o rendimento médio dessas pessoas. Então, quando a gente olha para as mulheres negras, essas mulheres estão recebendo, em média, R$ 2.980, enquanto os homens não negros, quase 6.400, ou seja, a gente está olhando as extremidades dessa distribuição, né? Numa ponta, a gente tem as mulheres negras que recebem a menor média salarial, e na outra ponta, os homens não negros recebendo quase R$ 6.400, ou seja, esses homens não negros estão recebendo mais do que 100% das mulheres negras que ocupam a mesma posição. Ou seja, a gente ainda vê no mercado de trabalho privado um retrato muito grande dessa desigualdade de gênero, dessa desigualdade de raça, né, que existe no Brasil
E claro, existem alguns aspectos que nos ajudam a entender por que ainda existe essa diferença de salário, inclusive porque é bom lembrar que aqui no Brasil já foi aprovada uma legislação, uma lei, lá em julho de 2023, estabelecendo a igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam uma mesma função. Então, com essa lei, empresas que têm 100 ou mais funcionários têm que fornecer relatórios periódicos sobre os salários e os critérios de remuneração que valem para essas empresas, justamente para poder permitir comparar os salários entre homens e mulheres de uma forma objetiva, né? E caso haja essa diferença, existem mecanismos de fiscalização e de punição. Mesmo com essa lei, né, ainda existem essas diferenças salariais, especificamente porque, mesmo homens e mulheres ocupando o mesmo cargo, né, às vezes a remuneração específica daquele cargo, o salário específico é o mesmo. O problema está em outros critérios que aumentam a remuneração desses cargos, e aí a possibilidade de desempenhar essas funções acaba sendo diferente entre homens e mulheres, né? Então, quando a gente fala desses critérios remuneratórios, Mário, a gente está falando de horas extras, né? A disponibilidade para o trabalho, o alcance de metas de produção, né? Alguns desses critérios acabam sendo atingidos mais pelos homens do que pelas mulheres, porque, em geral, as mulheres têm uma interrupção no tempo de trabalho devido, por exemplo, à licença maternidade, à dedicação com os cuidados domésticos, que ainda é um papel social atribuído às mulheres, né, aos cuidados com os filhos, com as pessoas que são dependentes, né, por questões de doença, por exemplo, e essas são atividades que geralmente não são compartilhadas com os seus companheiros. Então, quando a gente olha essas atividades que recaem sobre as mulheres, em geral as mulheres dedicam a essas atividades quase 18 horas por semana, enquanto na média os homens dedicam apenas 11 horas por semana a essas mesmas atividades. Então, por conta disso, né, as mulheres têm mais dificuldade do que os homens de aumentar sua remuneração fazendo horas extras, né, atingir algumas metas de produção. Por conta de licença maternidade, por exemplo, elas acabam interrompendo um pouco a sua carreira, e isso acaba dificultando um pouco o plano de carreira, subir de cargo com o tempo de experiência e coisas do tipo. Então, a gente vai vendo essa diferença entre homens e mulheres, e realmente, mesmo as mulheres tendo uma escolaridade maior que a dos homens, né, em média as mulheres estudam 12 anos, enquanto os homens só 10,7, mesmo assim as mulheres ainda estão recebendo menos. Ou seja, se são esses critérios remuneratórios que estão explicando a diferença de remuneração entre homens e mulheres, uma das principais formas de reduzir essa desigualdade salarial é justamente a adoção de algumas medidas que permitam que esses critérios remuneratórios sejam atingidos. Quando a gente olha para essas empresas, somente uma fração delas tem políticas de promoção de mulheres naquele mercado de trabalho. Apenas algumas empresas, cerca de pouco mais de 20% delas, oferecem auxílio creche, o que acaba sendo importante, né, para essas mulheres. A licença parental estendida, né, é adotada também por cerca de 20% dessas empresas, e só algumas permitem a flexibilização, na jornada de trabalho. Então, como essas políticas ainda são pouco adotadas, em geral, pelas empresas, né, fica muito mais difícil para essas mulheres disputarem em iguais condições com os homens, e essa diferença de possibilidade de competição acaba aparecendo justamente nessa diferença de salários, porque ainda, embora a gente tenha tido alguns avanços, existem muitas tarefas diferentes que socialmente são atribuídas a homens e mulheres, e isso tem penalizado as mulheres no mercado de trabalho, Mário. Perfeito. Celso, me chamou a atenção também a atualidade dessa pesquisa, porque ela é do segundo semestre do ano passado e primeiro semestre desse ano. E foram 54 mil empresas pesquisadas, não é isso? Sim, exatamente, né? Foram quase
20 milhões Nossa. de vínculos, né, com várias dessas empresas. A divisão aí está aproximadamente nesse mercado, 41% são mulheres e 59% homens, né? Se a gente olha esses dados ao longo do tempo, as mulheres têm aumentado a sua participação no mercado de trabalho, inclusive têm aumentado a sua participação numa velocidade maior que a dos homens, o que mostra que há uma tendência de convergência para esses números ao longo do tempo, né? Mas é um universo grande de empresas com dados muito recentes, né? Isso permite a gente enxergar com muito mais clareza essa realidade brasileira e comparar com outras pesquisas e entender o que isso significa, não só olhando para o mercado de trabalho, né, mas pensando em termos de desenvolvimento econômico, o que significa discutir essa problemática, porque quando a gente olha para esses dados, além de entender que existe uma injustiça entre profissionais que exercem a mesma função, essa disparidade de salário entre os gêneros, né, contribui muito para a manutenção dessas desigualdades econômicas e sociais que existem entre homens e mulheres, até porque esses salários mais baixos, né, têm um impacto muito direto nas condições de vida e na capacidade de sustentar as famílias, né, já que a gente tem que considerar que mais da metade dos lares aqui no Brasil são chefiados por mulheres, né? Então isso não impacta diretamente somente aquela mulher, mas sim também essas famílias que são chefiadas por elas, mais de 50%. Então a gente está falando de um problema mais amplo que ultrapassa muito somente esses limites do mercado de trabalho e nos diz questões mais importantes do que significa a nossa trajetória de crescimento a longo prazo, ou seja, algo que precisa ser resolvido para tornar a sociedade um pouco mais igual, né, sem tanta desigualdade salarial e de renda. Celso Bissoli, doutor em economia, sempre às quartas-feiras com a gente. Obrigado, Celso. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Obrigado, Mário. Um abraço a todos.